Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Como podem ver, estamos no agosto laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla. Portanto, essa semana o quadro do nosso canal será Ecoterapia em Evidência, uma vez que dia 9 de agosto foi Dia Nacional da Ecoterapia. Então vamos unir a esclerose múltipla e a ecoterapia. Por isso, roda logo a vinheta, chama no galope e vamos começar! Então, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre o que tem de evidência científica da ecoterapia para pacientes com esclerose múltipla. Inicialmente, nossas buscas aconteceram pela Biblioteca Virtual em Saúde e pelas bases de dados PubMed, Medline e pelo Lilacs, combinando as seguintes palavras-chave dessa forma: Hippotherapy or Therapeutic Horseback Riding or Equine Assisted Therapy and Multiple Sclerosis, nos idiomas português e inglês. E chegamos então num total de 12 artigos. Para organizar melhor esses artigos, nós criamos 3 tabelas. Na primeira, nós colocamos o autor e ano, o país em que o estudo foi desenvolvido e os participantes. Então, aí nessa primeira tabela, a gente pode ver aí, né? Brasil, Zil, mas na verdade a gente sabe que tem um grupo muito forte de pesquisas no Brasil, que fica no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, liderados pelo professor doutor Fernando Copete. Então, eles têm aí, né, 3 estudos em esclerose múltipla. Temos aí também, né, a Alemanha e Estados Unidos publicando aí nessa área. O que a gente vê de interessante nessas tabelas, né? Então, se a gente observar, muitos estudos são com poucos participantes, né? 11, 10, 6. Vocês podem ver que alguns estão com um número vermelho, então é porque houve uma perda amostral. A gente sabe também que os artigos com maior rigor metodológico, que são os artigos chamados de ensaios clínicos randomizados, aleatorizados, ou seja, são aqueles que têm, né, 2 grupos, um faz aquele determinado tratamento, aquela determinada terapia, e o outro fica como controle. E esses participantes, eles vão compor esses grupos a partir de uma randomização, de uma aleatorização, né? Então, desses 12 artigos publicados, vocês devem estar se perguntando, mas só tem 10 na tabela, né? No final, eu vou contar para vocês por quê. Mas desses 10 artigos que nós estamos analisando, somente 2, que são os artigos de Frevel e Maurer e do Vermoela, em 2017, que são ensaios clínicos aleatorizados. Os outros, quando formaram-se os grupos, né? Os grupos foram formados de acordo com interesse ou não, por exemplo, em participar da ecoterapia. Ou o paciente preferia fazer a fisioterapia convencional e não a ecoterapia. Então, a gente sabe que essa escolha pode interferir nos resultados, né? São os estudos chamados de quase experimental, justamente porque não tem essa aleatorização dos sujeitos. De todos esses estudos, o que tem um desenho muito interessante, talvez o estudo mais robusto, de fato é o estudo mais atual, de 2017, no qual, apesar, né, de ter iniciado com 70 participantes e ter finalizado somente com 19 no grupo controle e 22 no grupo experimental, mas a gente sabe que não é só, né, é muito. A gente sabe o quanto é difícil recrutar sujeitos numa pesquisa, né? E uma coisa interessante é que os 2 grupos, eles seguiram basicamente a mesma coisa, que foi fazer fisioterapia e estar em tratamento medicamentoso, farmacológico, e o outro grupo, chamado experimental, teve ainda a ecoterapia. Então, isso foi bem
interessante. O que a gente percebe também de interessante nessas tabelas, né? Um predomínio de mulheres. Então, a gente sabe que as mulheres, de uma maneira geral, são mais participativas. Na pesquisa também, né, elas costumam participar mais, mas na esclerose múltipla a gente sabe que isso se deve também ao fato de existir uma predominância maior no gênero feminino. Em seguida, vou mostrar para vocês, então, quais foram os desfechos, as variáveis mais estudadas, e aqui estão os instrumentos utilizados, ok? Então, como a gente pode ver, a variável que foi mais estudada foi o equilíbrio postural. Então, ó, dos 10 artigos, 9 estudaram sobre o equilíbrio. A maioria deles utilizou como instrumento a escala de equilíbrio de Berg. Então, isso é uma coisa favorável, porque é uma escala muito fácil de ser aplicada em qualquer centro de ecoterapia ou em qualquer clínica de reabilitação. Mas a gente vê que só tem um estudo com estabilometria, que é considerado o padrão ouro de medição do equilíbrio. Então, esse é um ponto também importante. Tem estudos, né, utilizando aí, 4 estudos analisaram a mobilidade, a marcha, e aí também, ponto legal, né, utilizando o Time Up and Go, o teste de caminhada de 10 metros, todos testes muito fáceis de serem aplicados e da gente observar a evolução do nosso paciente. Tivemos também 3 estudos aí analisando, né, a fadiga e estudos, uma maior frequência da qualidade de vida. Os outros estudos aparecem mais esporadicamente, né? Os desfechos, que é dor, espasticidade, força muscular, tensão emocional, espasticidade e assim sucessivamente. Então, aqui no estudo de Hammer, se vocês lembram lá da primeira tabela, foram 11 sujeitos e os autores tentaram analisar aí os casos. Então, dos sujeitos analisados, né, as variáveis, o que eles observaram uma melhoria mais considerável para a grande maioria dos sujeitos, né, ou seja, a grande maioria dos participantes tiveram como melhoria o equilíbrio postural e a qualidade de vida, que são 2 fatores que, para quem trabalha na área da ecoterapia, a gente sabe que realmente faz muito sentido, né? A gente trabalha o equilíbrio de uma pessoa desequilibrando, e o que o cavalo faz durante uma sessão de ecoterapia é justamente tirar a pessoa do seu centro de gravidade, e isso impõe a ela, né, vários inputs sensoriais e vários inputs motores para que ela faça ajustes constantes da sua postura e do seu equilíbrio enquanto montado a cavalo. Então, isso é bem importante. E a escala de equilíbrio de Berg, ela mostra justamente como que o equilíbrio da pessoa está em atividades funcionais, em atividades do cotidiano, né? Então, isso é bastante importante, porque a gente observa muito a melhora do equilíbrio durante as sessões, mas o quanto isso impacta a vida do nosso praticante. Então, isso é bem interessante. Silkwood Scherer também observou, né, essa melhoria significante para o grupo experimental, não houve melhoria para o grupo controle no estudo deles, assim como Munoz, Laza e colaboradores também verificaram uma melhora, né, na avaliação de mobilidade de poma de tinete, assim como eles fizeram uma análise das variáveis espaço-temporais da marcha e verificaram menor tempo de passada, né, e uma melhor resposta às reações da força de reação do solo, e também eles encontraram essa melhoria somente no grupo que realizou a ecoterapia, somente para o grupo experimental. Menezes e colaboradores, utilizando a plataforma de força, né, que é o instrumento, como eu falei, padrão ouro, verificou a diferença, né, do deslocamento do centro de pressão para o grupo experimental e para o grupo controle somente com o olho fechado. Eles fizeram um teste
com o olho aberto e o olho fechado, medindo amplitude antero-posterior, médio-lateral e velocidade, né? Então, a melhora para o grupo experimental foi mais considerável do que para o grupo controle. Para a qualidade de vida, Flores não encontrou mudança significativa entre os dois grupos. Gencheva, em 2015, também fez um estudo pré-experimental, ou seja, eram 10 sujeitos que foram avaliados antes e após a terapia, e houve melhora nos 4 desfechos medidos, então para todas as variáveis analisadas houve melhoria, embora Gencheva não teve um grupo controle. Menezes, em 2015, também verificou melhora do equilíbrio em 4 e manutenção em 2 participantes, porque aqui no caso desse estudo de 2015, também não houve grupo controle, né? Foram 6 participantes nesse estudo e dos 6, 4 melhoraram e 2 mantiveram o seu equilíbrio. E aí eles chamam a atenção para o fato, né, da esclerose múltipla ser uma doença progressiva e muitas vezes ter piora, né, da sua sintomatologia, dos sinais e sintomas, e o equilíbrio, de fato, é um dos sintomas mais frequentes e que geram muitas incapacidades, uma diminuição da participação ativa nas atividades diárias, na participação social, né, causa um grande impacto para o paciente. E então, não ter uma piora na variável também é um aspecto positivo. Frevel e Maurer, em 2015, avaliando todos esses desfechos, verificaram melhora significativa no equilíbrio estático e dinâmico, então eles utilizaram, além da escala de equilíbrio de Berg, o índice dinâmico da marcha. Isso foi verificado em ambos os grupos, né, tanto o grupo que fez a ecoterapia, quanto o outro grupo que fez uma outra intervenção chamada de e-training, em que eles faziam no domicílio, né, uma intervenção com realidade virtual. Então, os 2 grupos melhoraram a ecoterapia, nenhum dos grupos melhoraram força muscular e marcha pelo teste de caminhada, fadiga e qualidade de vida melhorou apenas para o grupo experimental, somente para o grupo da ecoterapia. Lindroth também verificou melhora do equilíbrio e da marcha nos pacientes que fizeram ecoterapia. E Vermoelen, então, por fim, né, observou melhora do equilíbrio. O grupo controle também teve uma melhoria, né, o grupo que fez só a fisioterapia e que manteve o uso da imunoterapia, mas o grupo experimental teve uma melhora mais considerável. Melhora da dor para ambos os grupos, mas qualidade de vida, fadiga e espasticidade, apenas o grupo que fez ecoterapia que teve melhoria. Então, o que a gente observa, né, em relação aos desfechos, em relação aos estudos? A gente ainda não tem um nível alto de evidência em ecoterapia, mas esses resultados já são muito favoráveis. Tem sido realizadas pesquisas, né, dando continuidade a esses estudos, e aí eu vou chegar nessa parte já já. A gente vê também que há uma grande variedade, né, em termos de intervenção, mas mesmo o estudo do Hammer, que utilizou só 10 sessões uma vez por semana por 30 minutos, encontrou resultados favoráveis, né? Então a gente vê também que não tem aí um predomínio, né, de um número de sessões X, de um número semanal ou de tempo, né? Eu acho que o que é mais comum aqui é o tempo em torno de 30 minutos, né? Mas os estudos com esclerose múltipla são bem variados. Poucos são os que abrangem o tipo de cavalo e que dão informações completas, né, da intervenção e do material de ensilhagem. A gente sabe que isso também são fatores que podem interferir e que a gente deve mencionar em estudos futuros. E como eu falei, nós encontramos 12 estudos, mas eu estou apresentando somente 10. Por quê? Porque um dos estudos foi o do Bronson,
em 2010. Esse estudo foi uma revisão sistemática, mas os estudos que estavam nessa revisão sistemática estão aqui, nesses estudos que eu apresentei, então não fazia sentido, né, apresentar esse estudo, uma vez que a gente está trabalhando aqui com os estudos experimentais. E o artigo mais atual foi realizado por mim e por todos esses colaboradores que foram super importantes para que esse estudo fosse realizado, assim como a minha orientadora de doutorado, a doutora Ana Cristina de Davi, mas por ser tão recente, por ter sido publicado, né, não só agora em 2020, mas pelo meu grupo, eu gostaria de apresentá-lo em um outro momento para vocês, contando um pouquinho de como foi executar esse estudo. Então, vou ficar devendo para vocês os efeitos da ecoterapia na performance, né, da marcha, nos parâmetros espaço-temporais em pessoas com esclerose múltipla. Espero que eu tenha acrescentado para vocês, espero que vocês tenham a oportunidade de atender pacientes com esclerose múltipla nos centros de ecoterapia, dos quais vocês fazem parte, porque, de fato, os resultados nos mostram bem promissores. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com muito mais para vocês. E para a gente encerrar, é claro, não poderia deixar de pedir para você indicar o nosso canal para algum conhecido ao qual esse conteúdo faça sentido, para que você possa dar um like e, claro, deixe seus comentários, suas sugestões e, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco nesse projeto.